Fala pessoal, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre sonhos. Quem nunca teve algum sonho esquisito, maluco, fora da lógica da realidade? Por exemplo, quem nunca sonhou quando estava caindo, não tinha chão e você sente aquela sensação de agonia, de inquietação? Quem de repente talvez sonhou que estava comendo durante o sonho e você acorda salivando ou desejando, sentindo aquela comida? Ou ainda quando você sonha que está escapando, fugindo, por exemplo, de um bandido, de um monstro no sonho e você quer correr e não consegue, você fica meio preso. Então nem sempre tem lógica. Às vezes é uma forma do nosso cérebro, nosso subconsciente, colocar para fora alguma carga, por exemplo, de estresse, de cansaço, de inquietação e sublima isso colocando no sonho. E aí eu recebi aqui da editora Mercado Livros um livro muito bacana que fala justamente sobre isso, sobre os sonhos. Nossas crianças, nossos filhos, quantas vezes eles acordam e dizem que tem sonhos diferentes, sonhei com isso, com aquilo, ou que tive um pesadelo. Minha filha mesmo, quase todo dia, quando ela acorda, a gente sempre pergunta: dormiu bem? Você sonhou com o quê? E o bonitinho que ela sempre diz: sonhei com o Papai do Céu e com Nossa Senhora. Mas tem vezes que ela tem alguns sonhos bem esquisitos, bem interessantes, meio desconexos até. Então, para entrar nesse mundo do imaginário infantil, nesse mundo do sonho das crianças, o autor Alexeyev Gendman escreveu esse livro chamado Sonhei. O Alexeyev Gendman, para quem não está associando o nome à pessoa, é nada mais, nada menos do que aquele artista do programa Art Attack. Ele tem um quadro no programa Art Attack da Disney, lá no Disney Channel, em que ele faz grandes esculturas, grandes obras, com tecidos, pneus, botões, guardanapos, luvas, as coisas mais inusitadas. Ele vai fazendo ali no chão, numa mesa, onde ele estiver, ele vai montando e sobrepondo uma peça a outra e dali a pouco faz uma tomada aérea e por cima você vê uma enorme escultura, uma linda imagem que ele sempre traz nesse quadro do Art Attack. Então é muito bacana. Então minha filha já gostava muito do Alexeyev Gendman por esse quadro, desse programa do Art Attack. E aí muito gentilmente a editora Mercado Livros mandou esse livro do Alexeyev Gendman, ilustrado, escrito por ele, chamado Sonhei. Então esse livro fala de quê? Justamente sobre sonhos. Esses sonhos ilógicos, fora da razão, fora da lógica, até mesmo muitas vezes manifestando experiências sensoriais. A gente saliva quando está comendo, sente a angústia de correr e não conseguir, e assim por diante. Então é bem bacana que ele ilustra, o Alexeyev Gendman, todo o livro em preto e branco, e narra a história de um garoto que estava dormindo e sonhou que ele tinha sido carregado por homens-peixe, que vieram buscá-lo. Me levaram por lugares estranhos. Aí ele vai ilustrando esses lugares. Dali a pouco, desse lugar estranho, mais estranho ainda, o garoto ele entra numa garrafa de leite. Olha só que absurdo. E aí ele encontra um mundo diferente e passa por um deserto de coisas. Nesse deserto de coisas, ele chega até um castelo. O castelo do rei. O castelo do rei dos homens peixe. E aí é todo um labirinto. Então aqui é a escadaria do castelo. E dali a pouco ele encontra o rei dos homens peixe. E o rei dos homens peixe dá um presente para o garoto. Mas olha que presente inusitado. Ele dá uma janela persiana. E aí dessa janela ele fala para o garoto: não solte essa janela quando você voltar para casa. Quando o garoto volta, essa janela, essa persiana, ela vira uma cobra. Então ele tenta não soltar pela ordem do rei, mas ele acaba deixando escapar. Daí a pouco ele acorda e na verdade essa persiana que vira cobra e fica enrolando o garoto, nada mais é do que na realidade ele era enrolado no próprio lençol. Então veja como é curioso. Às vezes os movimentos que fazemos no sonho, aquilo que pensamos ao longo do dia, aquilo que nos causa impressão ao longo do dia, nós vamos sublimando na hora do nosso sono e junta um elemento com outro, às vezes desarrazoado, sem lógica. Esses elementos, esses fatos entram no nosso subconsciente, entram em contato e dali surgem as mais variadas e malucas histórias. Então achei bem legal essa história toda desconexa, maluca, que o Alexeyev Gendman, ele como que entra na mentalidade das crianças para pensar e tá ali criar um sonho totalmente louco, mas muito engraçado, muito bacana. E o que eu achei mais legal é a ilustração feita por ele. A cada página ele numera como o número da ilustração e no final do livro ainda tem uma atividade.
Ainda tem uma atividade que ele bota o seguinte, ó. A cada ilustração que ele enumera, olha que está pegando, ok? A cada ilustração que ele enumera, ele faz algumas perguntas. Por exemplo, na ilustração número 1, quantos tipos de flores tem? Quantos tipos de relógio tem? O alfabeto está completo? Então, depois de ler, a criança pode voltar aqui na ilustração e tentar responder as perguntas que o Alexeyev Gandman propõe ao final do livro. Então é um livro muito bem feito, muito bem escrito. A ilustração nem precisa dizer que é um primor por causa desse artista, do próprio Alexeyev, que ele escreve e ilustra. E além disso também o trabalho gráfico também de muita excelência, muita qualidade da editora Mercado Livros. Então muito bacana, tá aqui uma dica de leitura para os nossos pequenos. E é legal porque é uma leitura para ser feita em família, para brincar. É um livro praticamente interativo, porque depois da leitura tem essas atividades, então vale muito a pena adquirir esse livro da Mercado Livros, o livro Sonhei, do Alexeyev Gandman. E além disso, além de um grande artista, ele foi super carinhoso, porque quando eu postei o recebimento lá no meu Instagram desse livro, ele ainda fez um vídeo para Helena, feliz que ela está lendo, que ela gostasse da leitura. Então ele foi super gentil, super carinhoso, e no final desse vídeo eu vou deixar essa mensagem que ele deixou para a Helena falando do livro dele. Então tá aqui, recomendado, o livro Sonhei, do Alexeyev Gandman. Valeu pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Bueno, esto es un mensaje para Elena. La verdad que muchísimas gracias porque te gustó mi libro Soñé. Sonheu, creo que es en portugués, no sé hablar portugués. Yo sé que hace Art Attack, el que hace las artes gigantes, y espero que disfrutes de mi libro y de Art Attack y de mi programa. Te mando un saludo muy grande y feliz Art Attack.